Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pluralcast, o podcast do Grupo Pluralmed. No programa de hoje, nós vamos conversar aqui sobre empreendedorismo social na prática, inclusão produtiva e gestão de resíduos em Jijoca de Jericoacoara. Para isso, eu recebo aqui o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Jijoca de Jericoacoara. Estou aqui com o José Bezerra. Seja muito bem-vindo, José. Representando aqui a cooperativa, de catadores da Vila de Jericoacoara, eu estou aqui com o Ed Carlos de Araújo. Olá, Ed Carlos. E aqui representando o grupo, Pluralmed, estou com o diretor SG Ricardo Sampaio. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso espaço. Obrigado. Muito obrigado, muito bom dia. Bom, então vamos iniciar aqui a nossa conversa, Na verdade, já iniciamos. Queria começar aqui com o Ed Carlos, então. Ed Carlos, você poderia falar aí para os nossos ouvintes, apresentar como surgiu a cooperativa lá da Vila de Jericoacoara, contar um pouco da história? Sim, claro. Bom dia a todos. Falar da cooperativa de catadores, a gente vai voltar lá em 2014, onde a gente deu início a, na verdade, usina de reciclagem. No início era a usina de reciclagem em 2014, onde a Vila de Jericoacoara estava passando por uma dificuldade na coleta, e deu-se início à usina de reciclagem com 8 pessoas. Nessa época, paga pelo CPF, a cooperativa não existia ainda, era usina de reciclagem. A prefeitura municipal da época trouxe 8 catadores para fazer a coleta na Vila de Jericoacoara. Como a gente sabe, o piso em CPF, ele tem um valor estimado. Ao chegar a esse valor, deu-se a necessidade de ser criado uma associação para recolher pagamentos e ser repassado a esses catadores da vila. E ao construir essa associação, a gente acabou descobrindo que no município de Jijoca tem uma lei municipal que não se pode passar nenhum tipo de recurso para associações, não tem fins lucrativos, são associações. E aí a gente começou a grande luta em 2017 já para construir a cooperativa de catadores. Na época com 20 cooperados, nessa época José Bezerra já não era mais o secretário, mas já tinha deixado um legado para a gente do 2014, e a gente batalhou muito com essas 20 pessoas, e no dia 19 de maio de 2017 construímos a cooperativa de catadores. Daí então estamos lá até hoje, estamos com 9 anos já de existência dentro da Vila de Jericoacoara, fazendo uma grande diferença. Acredito que seja bastante a diferença que a gente faz agora na vila. Impacto, Impacto grande. E atualmente, secretário, você poderia falar um pouco sobre a estrutura da gestão de resíduos sólidos no município de Jijoca? Quais são os principais desafios? Você poderia falar um pouco? Sim. Atualmente, a prioridade do município de Jijoca de Jericoacoara são 3. A contratação da cooperativa dos catadores de materiais para prestar o serviço de coleta seletiva no âmbito do município. A segunda dela é o engajamento de toda a sociedade para o descarte seletivo desses resíduos sólidos, em secos, orgânicos, resíduos automotivos, resíduos de construção civil. A gente já mapeou no município os 8 tipos de resíduos, 8 naturezas diferentes de resíduos para serem descartados seletivamente. E a terceira prioridade do município hoje é o encerramento das atividades do lixão, que já é uma consequência dessas 2 primeiras prioridades. Sim. Dessa parceria com a cooperativa e desse engajamento social para o descarte seletivo. Portanto, com essas 3 prioridades, a gente já traz a estrutura que contamos hoje. Hoje a gente conta com a usina de reciclagem, que é esse templo da coleta seletiva que nós temos no município, fica instalado na Vila de Jericoacoara. Ele hoje é a sede da cooperativa desde 2014, que é quando teve essa iniciativa, conforme o Edcardo falou.
foi constituída a associação, depois foi montada a cooperativa. Portanto, nós temos essa usina. Além dessa usina, enquanto estrutura no município, nós temos hoje em operação uma central municipal de tratamento de resíduos verdes, para onde vai todo o resíduo da poda. Hoje tem 4 veículos que diariamente coletam 8 carradas, são 4 carradas de poda pela manhã, 4 carradas de poda pela tarde. Esse resíduo de poda é levado para essa central de tratamento de resíduo verde, em parceria com o consórcio. Então esse resíduo ele é triturado através de uma forrageira. Aquele resíduo de maior diâmetro, resíduo de poda de cajueiro, ele vai para a queima, e aquele de menor diâmetro que passa na forrageira, ele vira adubo. Portanto, tem esse manejo de resíduo de poda no município inicialmente. Essa é a estrutura que a gente conta hoje. Estamos iniciando agora a abertura de mais estrutura, que no caso é um segundo galpão de coleta seletiva para ampliar a coleta seletiva na sede. Então ele vai funcionar como um galpão de triagem, mas também como um posto de entrega voluntário. Então, trazendo para ampliar essa nossa discussão sobre o manejo integrado de resíduos sólidos, com essa inclusão socioprodutiva, hoje a gente tem essas 3 grandes prioridades no nosso município de Jijoca de Jericoacoara, que é o engajamento social, o contrato com a cooperativa de catadores para ter um serviço público estruturado de coleta seletiva e o fechamento do lixão. Enquanto estrutura, nós temos a usina de reciclagem em operação na vila de Jericoacoara, uma central de tratamento de resíduos verdes na sede de Jijoca, e vamos abrir agora um galpão de coleta seletiva na sede de Jijoca também, enquanto a gente finaliza a construção de um galpão, porque nós já estamos em parceria com o consórcio também, construindo um galpão próprio, que são instalações próprias, para ter a coleta, a triagem, o acondicionamento desses resíduos secos, assim, no âmbito dessa estrutura. Digamos que são prioridades e estruturas. Quanto aos desafios, aí nós trazendo para finalizar a sua pergunta, o principal desafio hoje é justamente a gente trazer ao cotidiano das pessoas a prática do descarte seletivo, uma vez de que a maioria de nós está mecanizado a rebolar no mato, que essa é a nossa cultura, já que a nossa cultura ela é rebolar no mato. Antigamente a gente rebolava tudo no mato. As nossas sobras eram restos de alimentos, restos de frutas. Antigamente não tinha pilha, não tinha lâmpada, não tinha bateria, não tinha sequer plástico. Portanto, a gente rebolava tudo no mato, não tinha problema algum. Porém, na medida dos anos, esse resíduo que a gente foi rebolando no mato foi mudando a sua diversidade, sua composição. Isso foi trazendo problemas. Portanto, hoje o grande desafio é a gente ter o hábito de não rebolar no mato qualquer resíduo. A gente pode rebolar as sobras orgânicas, a gente pode rebolar no quintal, sobras de fruta, verdura, às vezes até ali um resto de alimento, mas esse descarte seletivo dos resíduos hoje, ao meu ver, é o nosso grande desafio, trazer essa rotina para as pessoas descartar seletivamente seus resíduos para o serviço público, já que a gente está, enquanto Prefeitura Municipal, buscando parceiros, seja plural, seja as demais iniciativas privadas, parceiros da sociedade como um todo, a própria cooperativa de catadores, nesse momento que a gente celebra um contrato de prestação de serviço, oferecer à cidade um serviço diferenciado, o desafio é contar com que essa sociedade se engaje e passe a descartar seletivamente para a gente ter eficiência com todo esse esforço e esse recurso público envolvido nessa prestação. Muito bom. O José Bezerra, então, apresentou muito bem, né, toda essa estrutura, mas eu gostaria que o Ed Carlos falasse um pouco da prática, né, do dia a dia da cooperativa de catadores. Pois não. Então, a cooperativa, ela dá-se início aos trabalhos às 7 da manhã, onde a gente já leva toda a turma em um carro só. Sim. A gente já faz uma única viagem com a equipe inteira. Tomamos o café da manhã, todos juntos na cooperativa. Temos um cardápio do café da manhã. Os meninos às vezes costumam brincar, mas toda semana é a mesma coisa. É o cardápio, a gente depois muda. Em seguida, dá-se início aos trabalhos. Hoje a gente
trabalha com duas coletas seletivas, uma do grande gerador e pequeno gerador. Que são pequenos geradores, são moradores da vila de Jericoacoara, são os munícipes da vila. Já o grande gerador são pousadas e restaurantes, e aquelas empresas que geram mais de 100 litros. Dá-se início à coleta seletiva e sai 2 carros, na verdade, com 2 motoristas e 2 ajudantes, passam nessas empresas e nas residências e levam até a nossa recepção da cooperativa, onde vai passar por uma pesagem, uma triagem e no futuro vai ser feito o fardamento, acondicionamento de cada material. Daí a gente faz o estoque do reciclável da vila. Hoje uma quantidade já praticamente de 80 a 90 toneladas mês, depende muito do mês, da época da vila. A vila é flutuante, ela tem dia que está com 7 mil, 8 mil, tem dia que está com 10, 15 mil pessoas. Então varia bastante, é bastante eclética a vila. Muito bem. Então, assim, Ed Carlos, na sua visão e na visão do secretário, né? Como vocês enxergam o papel tanto dos catadores quanto da cooperativa na sustentabilidade de Joca de Jericoacoara? Eu digo que é fundamental porque o conceito de sustentabilidade é um conceito muito amplo. A gente ainda, enquanto sociedade, seja quem reside em Jijoca de Jericoacoara, nós habitantes, nós que moramos lá, seja sociedade civil, seja nós poder público, ou seja o visitante, que aí é uma população grande, nós temos hoje 30 mil moradores, a gente tem 1,5 milhão de visitantes por ano. Todos nós ainda estamos tateando o conceito de sustentabilidade. A gente fala muito de sustentabilidade, mas a gente ainda está se apropriando sobre o que é sustentável, mas ainda estamos bastante distante. Sim. Porém, quando a gente trata de resíduos sólidos, mexer com lixo, cuidar da natureza, nós nos aproximamos de sustentabilidade. Portanto, esses esforços nossos, prefeitura, catadores, cuidar do lixo, eles são esforços assertivos, a gente vai no rumo dessa sustentabilidade. Por quê? Porque os resíduos sólidos, eles são a sobra dos processos. Ali é onde é o final daquelas cadeias produtivas. Então, essas sobras, ela tem uma possibilidade da gente fazer com que essas sobras elas voltem a ser novos produtos. Ou seja, aquilo que era um processo de pegar um bem da natureza, por exemplo, o petróleo, transformar aquele bem da natureza numa embalagem plástica, que levou um produto e depois foi descartado como um lixo, uma embalagem ignorada como nada fosse, assim, num processo linear, ignorado simplesmente como nada fosse, quando eu trago aquela embalagem e faço um novo produto, a reciclagem, eu estou fazendo um ciclo. Então, esse formato cíclico, ele passa a trazer uma simbologia nova para a natureza, ou seja, eu estou trazendo um elemento simbólico sobre aquilo. Então, mexer com resíduos sólidos, ele na nossa mente, na nossa sociedade, é um exercício de sustentabilidade. Então, esses nossos esforços de mexer com resíduos sólidos, mexer com a coleta seletiva, ele diariamente, para nós, ele é muito simbólico na gestão pública, porque nós estamos animando a sociedade a discutir sobre meio ambiente, porque ao passo que nós estamos cuidando da natureza, nós estamos fazendo inclusão socioprodutiva, porque os resíduos mexem com catadores, mexem com cadeia produtiva, mas também nós estamos mexendo com economia, porque esses resíduos são dotados de valor, eles têm um valor econômico. Quando eu reciclo, eu poupo recursos da natureza, eu poupo energia, eu poupo água. Daí, ou seja, eu mexo nesses elementos econômico, social, ambiental. Então, são esses pilares que representam a sustentabilidade. Daí, quando eu discuto resíduos sólidos, eu discuto mais amplos conceitos de sustentabilidade. Dessa forma, entendo eu que a política de resíduos sólidos é
uma das políticas que mais representam a discussão de sustentabilidade. Daí estamos muito bem acertados quando hoje a gente traz a política de resíduos sólidos como um cartão de entrada, seja para a iniciativa privada, sociedade civil, poder público, se a partir dos resíduos sólidos a gente tratar a sustentabilidade. Por onde a gente começa a tratar de sustentabilidade? Dos resíduos sólidos. Vamos começar pela lixeira. Todo mundo produz lixo, todo mundo tem que cuidar do seu lixo e todos podem se reeducar, se reposicionar, revisar os seus hábitos a partir da lixeira. Seja bem-vindo. Vamos repensar os seus hábitos a partir do seu lixo. Esse é o convite que está sendo feito. E que isoladamente a prefeitura, a cooperativa, o grande gerador, o pequeno gerador, ele não vai conseguir. Precisamos estar juntos. Eu acho que a razão da gente estar aqui hoje, plural, CEPRES, cooperativa, prefeitura, trazendo esse diálogo qualificado nesse podcast, é isso. É que de janeiro para cá, a gente já conseguiu amadurecer uma parceria mínima no nosso município, qualificadamente, porque as três estão levando a sério essa discussão sobre resíduos sólidos. A cooperativa, no momento em que ela olha para si, qualifica os seus, organiza seu fluxo de caixa, organiza seus contratos. A prefeitura traz como seriedade os seus compromissos, fechar lixão, oferecer coleta seletiva 100%, a CEPRES plural, que fecha um contrato com o município, traz uma responsabilidade sobre o resíduo de saúde, sobre o resíduo seco, o projeto de inclusão socioprodutiva dos catadores, e toda uma linguagem inovadora, a própria mensagem ESG, que ela é quem inova ao nosso município nessa parceria, nenhuma outra empresa tinha trazido ainda a linguagem ESG, como a Plural trouxe. Tudo isso faz com que a gente traga uma abordagem sobre sustentabilidade, que é a sua pergunta, a gente com segurança. Então, a gente vem fazer uma abordagem qualificada sobre sustentabilidade, que não é um greenwashing, não é alguém dizendo assim, tá sustentável, vamos falar de sustentabilidade, tá tudo verde. Não é. Nós estamos embasados para tratar de sustentabilidade a partir dos resíduos sólidos, porque enquanto produção, os resíduos sólidos eles nos permitem a gente juntar as pontas da origem ao descarte. E a reciclagem, ela já diz, reciclo. Esse ciclo pode ser feito várias vezes. O que era a linha junta as pontas. E isso pode ser feito várias vezes. Essa união, ela é possível. E nós estamos conseguindo lá no nosso município. Isso mesmo. Quando o Zé fala em coleta seletiva, resíduo sólido, se abre um leque muito grande, né? No caso da Plural Med, fechamento de contrato com a cooperativa. A gente não tinha vivido essa logística ainda dentro da Vila de Jericoacoara, nem muito menos a cooperativa de catadores. E há 5 meses atrás a gente passou a conviver com esse contato com a Plural. E sustentabilidade da cooperativa, que é a pergunta, a gente vê sair material da coleta seletiva, resíduos de dentro da cooperativa, onde é processado esse material dentro da cooperativa, e até uma fábrica, e de lá sair outro produto. Sim. Como já aconteceu isso, várias vezes isso acontece dentro da vila, com produtos recicláveis, que a própria cooperativa trabalha com ele, e chegar outro produto dentro da vila, como a gente já recebeu, sacolas. A gente trabalhava com um tipo de sacolas dentro da vila de Jericoacoara, que a matéria-prima saía de dentro da própria cooperativa. Isso pra gente é muito prazeroso, quando a gente olha nossos números e vê que a cooperativa retirou de dentro da vila, que deveria, que na verdade não era para estar indo pro lixão, e a gente está com 80 toneladas de material reciclável. É bastante prazeroso, tanto para a cooperativa em si, o grupo geral da cooperativa se sente muito orgulhoso quando vê esses números. Bastante satisfatório para a cooperativa. Bom, e um dos frutos, acredito que dessa parceria é justamente o projeto Pontes da Inclusão, né? Como o José Bezerra falou.
que é um projeto que é desenvolvido pelo CEPRES, em parceria com o Grupo Plural Med e também com a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara, não é isso? Gostaria que vocês falassem um pouco, então, agora desse projeto, né? Como é essa relação lá. O Pontes de Inclusão, com a parceria com a Plural, para nós, ela é uma esperança, eu vou fazer uma trajetória. A usina de reciclagem, ela foi um prédio construído em 98. De 98 até 2014, ele foi uma edificação abandonada. Todos os equipamentos que chegaram lá, eles foram enferrujados. Prensa, esteira, olha, chegou uma esteira. Para a época, esteira nem chegava aqui no Ceará, o prédio foi construído pelo Ministério do Meio Ambiente. Um dos primeiros prédios do Brasil de usina de reciclagem veio para Jericoacoara. Daí, esse período todo, o prédio ficou lá sem que tivesse uso. Em 2014, a Prefeitura Municipal, junto com esse grupo de 8 catadores e os empresários locais, através do Eu Amo Jeri, que foi uma iniciativa dos empresários. Os empresários criaram uma associação empresarial, Eu Amo Jeri, e levantaram um capital privado para financiar a instalação, porque a prefeitura sozinha, o nosso contrato que a gente vai fechar agora, prefeitura, cooperativa, para os próximos 12 meses, é mais de 4 milhões para os próximos 12 meses. A previsão de execução desse contrato para prestar coleta seletiva para pequenos geradores, são as residências e equipamentos públicos. Para te dar um exemplo de que é um serviço de um custo muito elevado prestar o serviço de coleta seletiva e a conta ainda não se fecha, ainda vai faltar o custeio e que naquele momento só foi possível levantar aquele serviço de coleta seletiva porque os empresários entraram através da Eu Amo Jeri. E num dado momento, se eu não tenho o apoio da iniciativa privada, se eu não tenho o apoio de organizações sociais, a prefeitura em si, ela não vai conseguir sozinha. Então, de 2014 para cá, esse serviço de coleta seletiva, ele passou por altos e baixos. Nesse momento que nós estamos na nova gestão do município, em que o município fecha uma parceria com a Plural para a atenção básica de saúde e que a Plural, com o serviço de saúde, ela abre essa discussão, dentro dos resíduos de saúde eu tenho resíduo reciclável, e aqui não é só o resíduo reciclável, eu tenho as pessoas que coletam o resíduo reciclável. Eu tenho o catador que coleta o resíduo reciclável, mas é um catador, é um humano. Existe uma produção por trás daquela coleta, não é só o reciclável. Eu tenho a pessoa, eu tenho um EPI, eu tenho um ser humano que se qualifica, tem um risco de acidente, que precisa de uma formação, que tem um veículo, que tem um horário, que tem uma rotina, que tem um acidente de trabalho, informações a mais que vão qualificar esse grupo produtivo. Portanto, o Pontes de Inclusão, ele só acrescenta esses nossos esforços de fazer com que esse trabalho da cooperativa, ele atravesse as gestões e ele se mantenha, porque é um direito do cidadão, é um direito nosso ter a coleta seletiva porta a porta, que não é fácil de se manter, principalmente na nossa cultura, que muda gestão, muda governo. Já é mais fácil eu misturar tudo e rebolar no mato. Imagina eu entregar seletivamente. E ainda no nosso país que se mantém lixão, que é muito caro manter um aterro sanitário, é muito caro incinerar, é muito caro fazer compostagem. Muito contra a cultura cuidar dos resíduos seletivamente. Daí qualquer iniciativa é muito bem-vinda. E o Pontes de Inclusão, que eu já conheci em outros municípios. Primeiro momento como gestor, que eu estou em Jericoacoara, quando eu conheci que o município ia fechar com a Plural, vamos fechar, Ricardo, que eu já conheci o Ricardo, já conheço há muito tempo, mas já conheço o programa da Plural de apoio a essa inclusão socioprodutiva de catadores, já certifiquei, Ricardo, de Carlos, vamos abraçar esse projeto porque tende a dar muito bem no nosso município. Então seria nesse sentido. Toda colaboração é bem-vinda e a inclusão socioprodutiva e econômica dos catadores, toda a sociedade ganha. Sim.
porque a responsabilidade pelo manejo de resíduos sólidos ela é compartilhada. E entre fabricante de embalagem, poder público, distribuidor, comerciante, gerador de resíduos, quem mais tem saber, conhecimento é o catador de material reciclável, porque ele é que está na ponta, na coleta desse resíduo, e é ele que faz o desvio dessa embalagem que iria para o aterro, para o lixão, de volta para a indústria. Esse é que é o personagem principal da cadeia produtiva da reciclagem. É o catador. E essa ponte de inclusão socioprodutiva e econômica, ela não se faz exclusivamente pela prefeitura. Ela precisa desses parceiros. É verdade, Zé. Eu costumo falar na cooperativa que as pessoas não conhecem a coleta seletiva como o catador conhece. Sim. O catador que está no dia a dia, que está com a mão na lixeira, o catador que vai lá e coleta o material reciclável, é diferente do cara que tem a teoria de como funcionaria uma cooperativa, de como funcionaria a coleta seletiva, principalmente na Vila de Jericoacoara, que ela tem uma particularidade totalmente diferente. Hoje a gente pode ver que a média mundial por pessoa é de 800 gramas de resíduo. A Vila de Jericoacoara gera bem muito mais do que 800 gramas por pessoa. O último estudo que a cooperativa fez em 2021 era 1,3 kg por pessoa. Então, o catador que está lá na ponta sente esse impacto. Sempre eu falo para a equipe que está comigo na cooperativa, pessoal, a gente funciona como um tripé. O catador tem que saber exatamente o que ele quer, se realmente ele quer ser um catador, porque é árduo, a situação é árdua. E a gente depende muito da sociedade civil. O morador ele tem que contribuir com a coleta seletiva, o empresário tem que fazer a parte dele, assim como o poder público. O dinheiro de receita, de vendas de material não sustenta uma cooperativa, não sustenta a coleta seletiva. A gente necessita do poder público, assim como dos moradores, dos empresários da Vila de Jericoacoara. Então, isso que o Zé falou é bastante plausível. A gente está no dia a dia, na linha de frente, na Vila de Jericoacoara, e sabemos que hoje a cooperativa faz uma grande diferença, sim. Assim como a Plural está fazendo essa diferença no município de Jijoca, a gente fica muito orgulhoso em participar do grupo. Ed Carlos e secretário, vocês poderiam citar alguns resultados, o impacto positivo, né, alcançados com o projeto Pontes da Inclusão? Sim, eu diria que o Pontes da Inclusão, hoje, a gente já, desde que a prefeitura ela fechou a parceria com a Plural, a gente já tem a coleta nos equipamentos de saúde. A gente não tinha essa regularidade na coleta de resíduo seco. Sim. Nos equipamentos de saúde. Então já tem essa coleta rodando nos equipamentos de saúde, que são vários, unidade de saúde, o posto, a própria UPA. Nessas unidades de saúde, a gente já discute o manejo de resíduos, não só porque já tem a coleta do resíduo de saúde, que é o infectante, que vai para a incineração. O resíduo seco está indo para a coleta seletiva. E quando é possível o resíduo orgânico ser tratado lá mesmo, ou no jardim, ou na compostagem. Vocês já tiveram fardamento, não foi isso, Ed Carlos? Sim, a gente já teve fardamento, o pessoal da CEPRES Plural Médio já entrou com fardamento com a gente, já assinamos contrato. E, inclusive, ontem a gente fez a coleta nas unidades básicas do município, UPAs e hospitais, né? Que rendeu uma quantidade de material reciclável bastante razoável no município, coisa que a gente não via isso acontecer há 3, 4 anos atrás, não existia isso. Então, chegou para a cooperativa uma coisa Sim. bastante razoável e de boa qualidade para a cooperativa esse resultado. Tem um outro também que, de janeiro para cá, a gente tem prefeitura e parceiros, a exemplo do projeto Pontes da Inclusão, com a Plural, nós temos colaborado com a cooperativa de catadores para ela organizar o seu caixa, seu fluxo de caixa. Ela não pode depender exclusivamente da prefeitura municipal, como uma organização social de catadores.
Para isso, a Prefeitura Municipal ela é uma cliente da cooperativa, porque a Prefeitura contrata o serviço para o pequeno gerador e para os equipamentos públicos, outros equipamentos públicos que ela não terceirizou. No caso, os equipamentos de saúde, a Prefeitura terceirizou com a Plural, mas alguns outros, como Prefeitura, CRAS, escolas, que nós não terceirizamos para nenhuma outra OS, esses a gente tem responsabilidade de oferecer coleta seletiva. Então a gente tem um contrato com a cooperativa. Nesse organização de fluxo de caixa da cooperativa, a cooperativa ela tem os seus servidores terceirizados, que ela tem servidores CLT, Isso. são 2, não é isso? 2 CLT. 2 CLT, e ela tem servidores que ela paga através dos contratos que ela firma com os seus outros prestadores de serviço. Então, quando a cooperativa ela tem um contrato com a Plural, que ela tem um fluxo de caixa mês, essa entrada de valor do contrato com a Plural faz com que a cooperativa ela tenha um caixa verde, um caixa dinâmico, que ela consiga existir enquanto organização social, enquanto prestadora de serviço. Isso. Não dependa exclusivamente da prefeitura. Daí, o Pontes da Inclusão, você começa a olhar a quantidade de benefícios, o entorno do que seja. Quanto mais você olhar no dia a dia, você começa a ver vários benefícios. Isso mesmo. Financeiros, sociais, de visibilidade. Só o fato de trazer para aquela equipe de profissionais de saúde, que é uma equipe dinâmica. Sim. Um mês você tem uma composição. Daqui a 3 meses você tem outra composição de médicos, de enfermeiros, de técnicos, que é muito, muito dinâmica. Muitos profissionais de saúde têm uma rotatividade. Mas aquela equipe ela é treinada para descartar seletivamente seus resíduos. Porque ali eu tenho um serviço de coleta seletiva. Só que aquele profissional ele vai para outro território de saúde, para outra unidade de saúde, ele já vai levar aquele conhecimento. Daí os ganhos do projeto Pontes de Inclusão, ele não é só para o catador, ele também é para o profissional de saúde, é para o cliente daquela unidade, porque ali eu coloco as lixeiras seletivas, exemplo da UBS, que a gente vai fazer o trabalho amanhã de ajardinamento, colocar os coletores seletivos lá em Jijoca, também estão dentro desse mesmo aparelhamento de dar condições daquela unidade de saúde se preparar para descartar seletivamente o resíduo reciclável para esse catador que vai coletar lá na ponta, que a Plural tem esse contrato. Como um todo. Daí eu vejo que agora que nós começamos a ter essa intimidade no município, por exemplo. Né? Verdade. O Zé falou, a prefeitura municipal hoje ela é a nossa cliente número 1, a principal cliente, né, onde a gente tem um contrato, assim como a Plural. E falando de folha de pagamento, eu vou falar em números. A cooperativa que não tinha, hoje tem funcionários, CLT, tem parceiros que já é pago com o caixa da cooperativa. A gente tem hoje, em média, uma folha de pagamento que passa de R$12 mil. Isso já saindo do caixa da própria cooperativa. Onde a gente ainda estamos no verde ainda, como diz o Zé. Graças a Deus está dando tudo certo. Para a gente é muito importante quando se fala no caixa, que há uns 6 meses, 8 meses atrás, sempre estava no vermelho. Hoje a gente já consegue manter esse caixa bem ativo e com essa equipe sempre paga diretamente do caixa. É bastante satisfatório para a cooperativa. Carlos, então como é que você avalia, né, essa parceria do CEPRES e da Plural Med? Como é que outras empresas poderiam também contribuir com a cooperativa? Olha, a CEPRES, a Plural Med, ela, semana passada eu até falei para os meninos, veio só para somar. Veio para somar com a cooperativa. Para a gente é muito, muito, muito prazeroso em saber que existe uma empresa que hoje está dando a destinação para a cooperativa fazer essa coleta seletiva e levar esse material reciclável para os devidos local, para o local certo. Então é uma parceria bastante importante. A gente reconhece o serviço da Plural Med e agradece a parceria. Muito bem.
Representando então aqui, né, o Grupo Plural Med, nós estamos também com o Ricardo Sampaio, que é diretor aqui do SG. Né, eu queria que o Ricardo falasse também um pouco, né, sobre o projeto Pontes de Inclusão, como é que você avalia, né, essa parceria com a Prefeitura Municipal de Joca de Jericoacoara. Primeiramente, agradecer aqui o Zé Bezerra, né, um amigo de faculdade, amigo de vida, né, que a gente tem aí uma experiência aí nessa área ambiental, né, o Ed Carlos, por fortalecer essa relação, né, dentro desse projeto Pontes da Inclusão, né, então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês para esse momento, para a gente poder compartilhar com os ouvintes, né, todo esse trabalho que é realizado dentro do município de Jijoca. Não só na parte de gestão de resíduos, mas na área de inclusão social, de fortalecimento da economia local, que tanto a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Local Econômico, né, preza por isso, né? Esse projeto, desde o início do ano, né, fevereiro, meados de fevereiro, como o Zé e o Edgar já falaram aqui, a gente tem buscado fortalecer a cooperativa, né, de catadores dentro do município, através desse contrato formal, que é um contrato que eu considero simbólico, para fortalecer a nossa relação, né, enquanto CEPRES, enquanto cooperativa, enquanto município, onde nós objetivamos fomentar a economia circular dentro do município, né? Esse contrato tem possibilitado a coleta seletiva nas unidades, em nossos equipamentos de saúde, onde de fevereiro para cá, nós já temos somado aí quase 3 mil toneladas de resíduos recicláveis. Então, assim, falando de equipamentos de saúde, já é uma quantidade muito significativa, né, de material reciclável que nós estamos deixando de direcionar para o lixão, para o destino final, e inserindo ele novamente na cadeia produtiva, né? Essa discussão iniciou-se em fevereiro, né, após a pactuação com o município, onde nós, desde o início, procuramos sempre dialogar com o Ed Carlos para fortalecer a cooperativa. Com isso, a gente criou uma identidade visual nova, distribuindo fardamentos, tivemos esse contrato formal e, na perspectiva de nós temos formações para os cooperados, para que nós possamos estar empoderando esses cooperados, para que eles se sintam acolhidos pelas políticas públicas dentro do município de Jijoca, até pela grande relevância que eles têm dentro das políticas ambientais de Jijoca e Jericoacoara. Então, assim, tanto a cooperativa ganha, né, com essa parceria, como o poder público, a Prefeitura Municipal, como também a Plural, CEPRES, exerce, né, a sua responsabilidade social e ambiental dentro do município de Jijoca. Então, é um projeto que vem para facilitar, para empoderar a cooperativa dentro das políticas públicas do município. Bom, secretário, agora falando sobre as perspectivas de futuro, né? Como é que você visualiza essas políticas de resíduos, também a questão da inclusão produtiva no município de Jijoca daqui a alguns anos? Os cenários futuros, eles nos sinalizam melhorias regionais e uma promoção no âmbito de desenvolvimento, eu digo, macro-regional mesmo. Uma vez de que Jijoca de Jericoacoara hoje, ela é vitrine no âmbito nacional e internacional, Sim. e todo o movimento que a gente faz em Jijoca, ele tem uma resposta regionalizada. Daí também essas discussões sobre resíduos sólidos, sobre a cooperativa, sobre saúde, a escala dela, ela nos exige que a gente tenha movimentos regionalizados. Então, até um dado momento, a gente consegue avançar em só Jijoca. Sim. Daí, a partir de um certo ponto, a gente só vai conseguir ter resultados maiores se nós unirmos forças com os municípios vizinhos. Então, no cenário futuro, que eu visualizo a partir do ano que vem e dos próximos, nós precisamos nos unir com os outros municípios para poder ter soluções compartilhadas. Vou dar um exemplo ao senhor. Para o rejeito agora, para fechar o lixão, a gente precisa
ter um local para destinar o rejeito. Sim. Então, nós estamos discutindo uma central para tratar o rejeito que custa 18 milhões. Então, é um investimento alto que a gente tem que tratar com os municípios vizinhos. Então, tanto essa experiência nossa com a cooperativa, a nossa experiência com a Plural, a nossa experiência com o tratamento de resíduos orgânicos, tudo isso, se a gente trouxer a nível regional, a gente vai ganhar, trazer economia no nível de escala. Então, em termos de políticas públicas, o cenário futuro, ele nos exige o compartilhamento de soluções com os municípios vizinhos e que quanto mais a gente ter discussões compartilhadas, mais a gente consegue ter eficiência. As nossas discussões, elas serão compartilhadas para ter eficiência e serão regionalizadas. Esse é o cenário futuro. O que a gente consegue trabalhar a título doméstico, a gente já está fazendo agora. Digamos que a gente conseguiu em Jijoca instalar o serviço. Nós agora o que a gente consegue fazer internamente é qualificar o destino. Isso é uma coisa doméstica. Nada mais que isso. Se a gente quer expandir, nós vamos ter que tratar de cooperação com os outros municípios. Porque o capital se desloca e que o nosso capital, ele depende do regional. O nosso município é um município muito pequeno, 3/4 do nosso município é área protegida, ou é Parque Nacional, ou é APA da Lagoa, ou é córregos. O nosso município é um município muito pequeno, nós não temos áreas para colocar indústrias de expansão, seja para o tratamento de resíduos, beneficiamento de resíduos, aterro sanitário, áreas de beneficiamento de resíduos, nada disso. Portanto, não tem como a gente se movimentar. Nós temos 30 mil pessoas, mas produzimos 180 toneladas de resíduo por dia. O que deveria ser, tecnicamente, 30 toneladas dia, que é em média 1 quilo por habitante, a gente produz 180 toneladas por dia. Porque a gente tem uma população flutuante de 1,5 milhão de habitantes. É um caso extraordinário. A gente produz quase a quantidade de resíduos que Sobral produz, com as condições mínimas. Então a gente está se virando nos 30, mobilizando a sociedade, engajando mesmo como pode, fazendo mágica. Agora a gente vai precisar dos outros municípios para nessa sinergia encontrar estrutura, encontrar comércio, encontrar informação, ganhar escala e agregar valores para descortinar um novo. Esse cenário futuro nós ainda vamos conhecer. Bem. E você, Carlos, como é que visualiza aí o futuro da cooperativa daqui a alguns anos? Quais são os objetivos que vocês têm? Olha, como no início da minha fala, eu te falei, em 2014 a gente começou naquela parte ali, a gente estava engateando. 2025 agora a gente conseguiu levantar, junto com essa parceria que a gente está agora. E a nossa intenção e vontade é que daqui 3, 4, 5 anos a gente consiga estar com a coleta seletiva 100% dentro da Vila de Jericoacoara, assim como na sede do município, Jijoca. E quem sabe, possivelmente, a gente esteja uma central de compostagem dentro da Vila de Jericoacoara ou na sede de Jijoca, com uma quantidade de cooperados mais apurado dentro da sede cooperativa, nosso galpão no município aqui de Jijoca funcionando, expandir até para outros municípios, como o secretário acabou de falar, Zé disse que a gente precisa de parceria com os outros municípios. A cooperativa pode levar uma filial até a cidade vizinha, nossa cidade vizinha lá, Camusim, Acaraú, essa região, a gente fazer uma rede de catadores daquela região. Esse é o sonho da cooperativa de catadores, levar esse empreendimento, levar a coleta seletiva, expandir ela o máximo que a gente puder, já que a cooperativa e a coleta seletiva é um leque imenso. Então vamos trabalhar com ele. Bom, e falando agora do Grupo Plural Med, né, Ricardo? O que é que tanto a cooperativa quanto a Prefeitura Municipal eles podem esperar, né, com a continuidade dessa parceria, em especial dentro dessa pauta, né, de políticas ambientais?
Nós iniciamos esse processo com o fortalecimento da cooperativa, né? Dando uma identidade visual nova, fornecendo fardamentos para que eles possam se sentir valorizados dentro desse processo, né? E o objetivo a um curto prazo, né, aí nesses próximos anos, dentro dessa gestão, é que a gente fortaleça ainda mais esse processo da economia circular dentro do município de Joca, especialmente de Jericoacoara, né, por ter toda essa característica regionalizada, né, e fortalecermos ainda mais as políticas ambientais do município, não só apenas limitando a área de resíduos, mas na área de construção de áreas verdes, formações de educação ambiental para os profissionais do município, de forma que a gente possa construir, como o Zé bem falou no início, de nós deixarmos um legado dentro do município nessa gestão, para que a gente possa realmente empoderar essas pessoas para que torne uma política pública do município, característica do município, pois daqui a 10 anos, 20 anos, de Casa não vai estar mais, Zé Bezerra não vai estar mais, né? Então, eles vão deixar um legado dentro do município. E a gente está aqui para isso, para somar forças, para que junto com o município, junto com a cooperativa, a gente possa solidificar essas políticas ambientais do município de Joca. Não somente na área de resíduos. Resíduos é apenas um braço das políticas ambientais, mas essas outras áreas dentro dessa linha de atuação do SG, que é uma linha bem ampla, que contempla vários setores da sociedade. Então, nos colocamos à inteira disposição do município, né, da Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa realmente solidificar, né, essa parceria dentro do município e que possa durar aí vários e vários anos. Ricardo, eu queria aqui destacar na sua fala a importância de quando você traz economia circular, porque a secretaria que eu estou à frente, ela é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. E nós temos o interesse em apresentar ao mercado outras formas de economia. A economia clássica, que é essa economia que eu pego bem da natureza, eu transformo num produto, eu distribuo na prateleira e a gente consome e descarta como uma linha reta, chama linear. Isso é um processo cartesiano. Isso já acabou. Nossa sociedade não cabe mais hoje na nossa indústria atual, que é a tecnologia da informação, no momento da inteligência artificial, no momento da circularidade. Reciclar é círculos. Isso aqui é linear, é uma linha. Eu pego o bem da natureza, boto no produto, na prateleira e rebolo no mato. Isso não dá mais. No momento em que você fala economia circular, é eu pegar o vidro quebrado e transformar num vidro novo. Por exemplo, a sua linguagem enquanto empresa plural em apoiar o catador, só o fato disso, de você dizer isso é economia circular, já me interessa como Secretaria do Desenvolvimento Econômico, porque você, empresa, está investindo tempo em falar de economia circular. Porque a economia circular, a economia regenerativa, a economia criativa e a economia solidária, que a cooperativa é uma economia solidária. Essas novas economias são as novas economias que a gente tem que apresentar ao mercado, porque a economia clássica já não dá mais. Portanto, além da gente falar de economias voltadas à natureza, a Plural, ao apoiar o catador, ela ainda dobra essa atenção quando ela fala de economia circular. Isso é muito bem-vindo da nossa equipe, Ricardo. Então, a economia circular, economia criativa, economia solidária e economia regenerativa são as novas economias que nós estamos provocando o mercado lá em Jijoca de Jericoacoara, porque ecologia e economia são muito parecidos. E a nossa economia, ela tem que ter por base o ativo ecológico. Se a economia ela não tem
por base o ativo ecológico, ela está fadada a morrer. E lá no nosso município de Jijoca de Jericoacoara, por que é que Jericoacoara é um destino que se mantém na crista da onda, por mais dificuldades que ela passa? Porque ela tem por base da sua economia, a indústria do turismo, a ecologia. Outros destinos já sucumbiram, nós não. Portanto, quando eu trago a economia da cooperativa de catadores, uma economia ao passo que ela é solidária, porque um catador é solidário ao outro, que o morador é solidário ao catador, a economia solidária é uma economia também circular, porque o meu vidro quebrado ele vai virar um vaso de vidro, uma garrafa de long neck, ou a embalagem de long neck, a Heineken está dizendo, nós vamos fazer embalagem retornável. E aí ela vai botar a embalagem retornável, ela nos disse. A gente já está testando lá no sul, a gente vai trazer para o Nordeste, a long neck retornável. Porque o cliente paga mais por uma long neck do que por uma lata da cerveja. Ele prefere, no vidro vem melhor a cerveja do que na lata, por exemplo. Fica mais fácil, apesar do custo. Esse é o primeiro detalhe que eu queria trazer na segunda. O segundo detalhe é que hoje a gente já conseguiu trazer mecanismos de financiamento da política de resíduos sólidos, que nossa discussão plural, provocada pelo ISG, e aí vai para todo o grupo da Plural, eu queria trazer esse reconhecimento em nome da Prefeitura de Jijoca, do prefeito Leandro César, para você, para o Lima, para você, para vocês que estão aí, que vocês é que fazem a equipe. Lá estão os profissionais da ponta, que são centenas de profissionais dia a dia, a todo instante fazendo saúde. Eu sou usuário do SUS, no horror de doença que eu tenho, eu vou tudo é no SUS, nos meus remédios da epilepsia, não sei de que, horror de coisa. Mas, pronto, eu sou atendido. Porém, vocês são uma magnitude de gente que estão fazendo rodar a saúde. Mas para vocês, quando vocês se debruçam a ter uma política de ESG, vocês são diferenciados. Qual é a empresa que quer ter uma discussão de ESG no mundo que não está nem aí para mudanças do clima? Quem é que quer ter dinheiro? Quem é que quer ter tempo para discutir uma agenda de governança? Quem é que quer saber de ODS? Quanto mais ODS 2, quem é que quer saber o que é ODS 2, ODS 11, ODS 12, combate à fome, cidades sustentáveis, produção consciente. E quando a Plural traz à mesa uma agenda ESG que discute ODS 2, ODS 10, 11 e ODS 12, cidades sustentáveis, produção consciente, ela está discutindo coleta seletiva, embalagens que deixam de ir para o lixão vão para a indústria, fim de lixões, cidades sustentáveis. E que o esforço de vocês, que essa equipe imensa de gente, que desde o podcast ao pensamento, ao serviço de ponta, todos vocês estão a cada instante pensando em uma política orgânica. Investimento, tempo, energia, isso é incrível. E aí vocês estão na ponta da discussão. Em Jijoca, a gente quer conversar com vocês, porque nós também estamos na ponta, a gente está na prateleira. Nada da economia do nosso município nem está fora da economia doméstica, nem com o câmbio, nem com a macroeconomia global. Porque nós conversamos com a economia global, mas conversamos com o câmbio e conversamos com a economia doméstica. E vocês fazem parte de tudo isso. Quando uma iniciativa privada traz o ESG, essa discussão compacto do clima, e aí a gente conversa juntos sobre isso. Esse é o segundo detalhe. E aí, nessa discussão, hoje, a lei de incentivo à reciclagem, o Brasil, ele traz uma lei chamada Lei de Incentivo à Reciclagem, que ela permite a iniciativa privada, o cidadão comum, pessoa física, pessoa jurídica, deduzir no imposto de renda, na declaração do imposto de renda,
apoio aos catadores de materiais recicláveis, chama Lei de Incentivo à Reciclagem. E aí qualquer pessoa, física ou jurídica, ela pode apoiar projetos e que talvez seja esse nosso próximo passo, mobilizar pessoas físicas e jurídicas e a gente tornar mecânica e experimentar essa parceria, esse êmbolo, mas para a gente chegar para as demais pessoas da iniciativa privada, pessoas físicas, a gente tem que ir ganhando corpo e que já começou por nós, que estava a cooperativa em janeiro sem saber como ia começar esse trabalho, com as pessoas sem perspectiva, sem contrato, sem saber como retomar, porque precisa de uma política pública e a prefeitura ela é a entidade que tem que assumir isso, e não é só Jijoca, é toda a prefeitura municipal, ela tem o dever, poder público, nós somos Estado brasileiro. Tem um pacto federativo que nos obriga a ter essa iniciativa. E a Plural, ela traz essa experiência, e que lá a gente já vê esses pequenos passos se moldando, e essas reações acontecendo, e como sinapses que são assim no nosso cérebro, que os neurônios vão se conectando para as informações irem passando para frente, a gente também vai, a sacolinha de reciclagem indo do gerador para o catador, esse podcast ele consiga chegar até lá, para o ouvinte, você que nos escuta, essas mensagens que vão chegar até você, que vão ser editadas, que vão chegar lá, é isso. E não importa onde você esteja, Frecheirinha, Varjota, Tianguá, Arapuanã, não sei aonde na Amazônia, qualquer lugar que você esteja, você gera resíduos, seja líquido, você precisa tomar uma posição agora. Use racional água e energia, reuse o seu esgoto, descarte seletivo o seu resíduo, use modais de transporte para evitar a emissão de gás de efeito estufa, reduza o desperdício de alimento. Tem coisas que precisam ser pontuadas agora, mas enquanto empresa, a Plural, você vê o esforço de vocês, Ricardo, o seu esforço pessoal, de dentro da empresa, de se dedicar do seu tempo, do seu conhecimento, da sua força, e mobilizar um time de gente para se tornar evidente essa linguagem. Isso precisa desse prestígio. Verdade, verdade. Como o Zé bem falou, Ricardo, a cooperativa de catadores, ela, na verdade, a gente costuma falar que ela foi abandonada em novembro, né? Novembro ela sofreu um impacto bastante. O primeiro contrato que a gente veio a fechar foi com o Grupo Plural, e agora a Prefeitura Municipal, que é nossa parceira. A gente quer aqui agradecer em nome do prefeito Leandro César, secretário Zé Bezerra, que além de ser um grande parceiro da gente, é meu amigo há bastante tempo. Muito obrigado, Zé. E agora que a gente provou desse gostinho de plural, disso, a gente não quer ficar de fora. Vamos estar lá sempre à frente, junto com vocês. Quero que vocês contem com a gente sempre. A cooperativa vai estar lá sempre com a Plural, com a Cipreste. O que precisar, a cooperativa, estamos todos juntos. Obrigado. Então a gente já está encaminhando para o final, certo, desse episódio. Eu gostaria de deixar esse espaço final do programa para vocês reforçarem alguma mensagem, deixar algum recado para o ouvinte, podem ficar à vontade, tá? Eu queria, assim, só reforçar, né, o agradecimento ao Zé, né, por estar aqui presente, né, hoje nesse dia, ao Ed Carlos também, que tem sido aí um parceiro bastante empenhado nesse fortalecimento dessas políticas ambientais dentro do município de Jijoca, e mais uma vez nos colocar, enquanto Plural Médio, enquanto CEPRES, à inteira disposição para aquilo que for melhor para o município de Jijoca, não só na área da saúde, mas na educação, na assistência social, no meio ambiente, nesses pilares que moldam, né, o desenvolvimento econômico do município de Jijoca. Então, mais uma vez, agradecer, né, e nos colocar à inteira disposição, Zé e Ed Carlos, para o município de Jijoca. Beleza.
Muito obrigado também a você, Ricardo, a todos da Plural, a vocês, a equipe do estúdio, ao Ed Carlos pelo convite, disponibilizando o carro, que a gente veio no carro dele também, aos demais da cooperativa, ao Regilson, que é o presidente da cooperativa, que nos acompanhou, ao Roberto também, que esteve conosco aqui, que é um outro cooperado, nos fazendo companhia, manhã maravilhosa. Eu amo vir a Sobral, fiz escola em Sobral, eu tenho uma gratidão imensa aqui. A Vira tem um significado muito grande, vir aqui, não só a Sobral, mas também a essa iniciativa prestigiar a iniciativa de vocês, da Plural, desse espaço de fala. Precisamos sim ter muitos outros momentos como esse de fala, que outros municípios também tomem essa iniciativa de buscar a lei geral de contratações de organizações sociais. Existe uma lei que nos ampara, prefeituras municipais, para contratar organizações sociais, a exemplo das cooperativas de catadores. Todos os municípios podem e devem estabelecer esses contratos de prestação de serviço. Todo cidadão e cidadã tem o direito de ter na sua casa um veículo com equipe de coleta seletiva. Todos os municípios têm catadores de materiais recicláveis. Já passou o prazo para fechar lixões em 2 de agosto do ano passado. Então temos que correr atrás de nos responder ao Ministério Público, que o prazo já passou, e recuperar o tempo aí prestar esse serviço. Iniciativas como essa, a exemplo da Plural, são inspirações para que os municípios, junto com parceiros de potencial, como é o caso da Plural, a gente consiga, nos nossos municípios, ter alternativas para exemplo de Jijoca, onde a gente está encontrando saídas sustentáveis, ao nosso ver, para encerrar o lixão com inclusão socioprodutiva para o manejo de resíduos sólidos. Então, meu agradecimento a vocês, a toda a equipe, a você ouvinte. Espero que seja brilhante o conteúdo que chegue. Aguardo vocês no nosso município de Jijoca. É um destino insuperável. Estamos lá para também aguardá-los. Muito obrigado pelo espaço. É isso aí. A palavra maior hoje é gratidão, né? Eu quero agradecer ao pessoal da Plural, os meninos aqui dos bastidores, os 12 meninos que vieram comigo, Regilson, presidente da cooperativa, Roberto, que trabalha hoje como motorista, a minha equipe toda, na verdade, nossa equipe que está hoje na Vila de Jericoacoara, a gente está aqui, mas a cooperativa está funcionando normalmente. Quero agradecer a todos vocês e queria me dirigir diretamente ao pessoal da Vila de Jericoacoara, pedir informar, dizer para eles, pessoal, a cooperativa de catadores está aberta das 7 horas da manhã até as 4 da tarde e possivelmente a partir da próxima semana, no próximo mês, a gente vai funcionar 24 horas por dia, a gente vai estar aberto direto, tem que ter um material reciclável, tua sacola de resíduo, vai lá na cooperativa, deixa lá, ela vai estar de portas abertas, a gente tem um disque coleta, tudo direitinho, entra nas redes sociais da cooperativa de catador, no Instagram, Facebook, depois eu vou deixar com o Ricardo, ele vai passar isso para vocês. Então, só agradecer essa equipe toda e dizer que a cooperativa de catadores vai estar sempre na Vila de Jericoacoara para ajudar todos os moradores e pode ficar à vontade e ela está de portas abertas. Muito obrigado a todos. Então é isso, a gente encerra o episódio hoje aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a participação de vocês. Foi um prazer ter conversado com vocês e entender um pouco mais da realidade, né, das políticas públicas e ambientais lá de Jericoacoara, tá? Até o próximo episódio. Até mais.